Bem-vindo à apresentação sobre a legislação ambiental, um dos temas mais relevantes do conteúdo programático do concurso IBAMA 2025. O Brasil possui uma das maiores biodiversidades do mundo, mas também enfrenta grandes desafios ambientais. Para proteger nossos recursos naturais, contamos com um arcabouço jurídico robusto, que orienta as ações do IBAMA na fiscalização e conservação ambiental. Vamos conhecer as principais leis, regulamentos e instrumentos que garantem a proteção do meio ambiente no Brasil. Recomendamos que antes de prosseguir assista a aula 3 do curso Construção Civil e Legislação Ambiental. O link está na descrição e no card. Nesta aula é apresentado os conceitos básicos de leis, normas e a Política Nacional de Meio Ambiente. A legislação ambiental é um conjunto de normas que regulam a relação entre o ser humano e o meio ambiente. Seu objetivo principal é garantir o uso sustentável dos recursos naturais, prevenir danos ambientais e punir infrações ambientais. O IBAMA é um dos principais órgãos responsáveis pela aplicação dessas leis, atuando na fiscalização, monitoramento e emissão de licenças ambientais. Vamos conhecer algumas das principais leis ambientais do Brasil e sua importância para a preservação dos ecossistemas. Começaremos pela Lei de Crimes Ambientais. A Lei 9.605 de 1998, também conhecida como Lei de Crimes Ambientais, foi criada para punir práticas prejudiciais ao meio ambiente. Ela reúne penalidades para crimes como desmatamento ilegal, poluição, caça proibida e maus tratos a animais. Essa lei dá efetividade ao artigo 225 da Constituição Federal, que afirma: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dever do poder público e da coletividade protegê-lo para as presentes e futuras gerações. Além disso, a legislação adota o princípio da insignificância, que pode excluir punição para infrações de impacto ambiental mínimo. O que isso significa na prática? Imagine um pescador que capturou um único peixe fora da época de pesca, sem ter ciência da proibição. Apesar de tecnicamente ser uma infração ambiental, o dano causado é insignificante e não justifica uma penalidade severa. Agora, se um barco pesqueiro captura toneladas de peixes em período proibido, afetando todo o ecossistema, aí sim a punição será rigorosa. A Lei de Crimes Ambientais prevê que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem ser responsabilizadas por danos ao meio ambiente. Isso significa que não apenas indivíduos, mas também empresas podem ser punidas caso cometam infrações ambientais. Exemplo 1. João é um pequeno agricultor e, sem licença ambiental, derruba algumas árvores em sua propriedade para ampliar sua plantação. Ele pode ser multado e obrigado a reflorestar a área. Exemplo 2. Já uma indústria química que despeja resíduos tóxicos em um rio, contaminando a água e prejudicando a fauna local, pode ser severamente punida. Nesse caso, tanto a empresa quanto o diretor responsável podem responder criminalmente. Exemplo 3. Uma construtora que inicia uma obra em área de preservação permanente sem licenciamento ambiental pode sofrer embargo da obra, multas milionárias e até processos criminais. As penalidades podem variar de advertências a multas e até reclusão, dependendo da gravidade do crime. Vamos entender as duas principais categorias de punições previstas na Lei de Crimes Ambientais. Sanções penais, aplicadas a crimes mais graves, podem incluir prisão, detenção ou prestação de serviços à comunidade. Sanções administrativas, advertências, multas, embargo de atividades e suspensão de licenças. Órgãos como o IBAMA têm a função de fiscalizar e punir essas infrações, garantindo que a legislação seja cumprida. A Lei de Crimes Ambientais. 9.605 de 98 é uma legislação que estabelece normas para a proteção do meio ambiente e prevê sanções penais e administrativas para as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. A lei tipifica uma série de condutas consideradas crimes ambientais, tais como poluição e degradação ambiental, causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas de preservação permanente, extrair recursos minerais sem a devida autorização ou em desacordo com a legislação, explorar florestas e demais formas de vegetação em áreas de preservação permanente ou em unidades de conservação, realizar atividades potencialmente poluidoras sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, transportar, armazenar ou comercializar produtos perigosos em desacordo com a legislação. As penas previstas para os crimes ambientais incluem multa, detenção e até mesmo reclusão.
Além das penas criminais, a lei também prevê sanções administrativas, como a apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, a suspensão das atividades, a interdição do estabelecimento e a imposição de obrigações de fazer e não fazer. Em nosso planeta, a harmonia do meio ambiente é essencial para a sobrevivência e bem-estar de todas as espécies. Entretanto, há práticas que prejudicam esse equilíbrio e são consideradas crimes ambientais. Vamos conhecer agora os principais tipos dessas infrações. Crimes contra a fauna. Quando falamos de crimes contra a fauna, estamos nos referindo a atos que prejudicam ou levam à extinção de animais silvestres, nativos ou em rota de migração. Isso inclui caçar, perseguir, apanhar, utilizar ou matar esses seres vivos sem autorização. Também se enquadram aqui a prática de maus-tratos e a introdução de espécies estrangeiras sem controle, que pode desequilibrar ecossistemas inteiros. Crimes contra a flora. Destruição de florestas, desmatamento sem autorização, comercialização de madeira ilegal e dano direto à vegetação de áreas protegidas são exemplos claros de crimes contra a flora. As consequências podem ser devastadoras, levando à perda de biodiversidade, alterações climáticas e degradação dos solos. Poluição e outros crimes ambientais. A poluição, seja do ar, água ou solo, quando atinge níveis que resultem em danos à saúde humana ou morte de animais e plantas, é considerada crime. Atividades industriais sem controle, descarte inadequado de resíduos e contaminação de recursos naturais estão nessa categoria. Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. As cidades também têm seu equilíbrio. Crimes nesse âmbito se referem à degradação de áreas urbanas, como construções irregulares em áreas de preservação ou em desacordo com leis urbanísticas. Além disso, a destruição, deterioração ou alteração de patrimônio histórico e cultural, sem autorização, é um ataque à memória e identidade de um povo. Crimes contra a administração ambiental. Finalmente, há crimes que dizem respeito à obstrução da ação de fiscalização ambiental, como impedir a atuação de agentes públicos, falsificar documentos ou licenças, ou ainda usar licença obtida de forma ilícita. Essas ações comprometem a governança e o controle ambiental, abrindo espaço para demais infrações. Ao entendermos e respeitarmos as leis ambientais, garantimos um futuro mais verde e sustentável para as próximas gerações. Cada um de nós tem um papel nessa missão, seja como cidadão, empresário ou gestor público. Crimes contra a fauna. A fauna brasileira é uma das mais ricas do mundo, mas também uma das mais ameaçadas. A Lei nº 9605/1998 estabelece penalidades para aqueles que causam danos à fauna silvestre, doméstica ou exótica, protegendo nossos ecossistemas contra a caça, comércio ilegal e maus-tratos. Caça e comércio ilegal de animais silvestres. Artigo 29, que é crime matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécies da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa. Agravo: se a espécie estiver ameaçada de extinção, a pena aumenta em 50%. Exemplo: apreensão de pássaros silvestres capturados ilegalmente para serem vendidos em feiras clandestinas. Impedir a reprodução da fauna. A proteção da fauna inclui penalizações severas contra atos que prejudicam a reprodução de espécies e o bem-estar animal. Artigo 29, parágrafo 1º, inciso 3, destruir, danificar ou impedir a reprodução de qualquer espécie da fauna silvestre também é crime. Pena: a mesma prevista para caça ilegal, podendo ser agravada em caso de impacto ambiental significativo. Exemplo: queimadas ilegais em áreas de reprodução de tartarugas marinhas, prejudicando o nascimento dos filhotes. Maus-tratos e abandono de animais. Maus-tratos consistem em abusar, ferir ou mutilar animais silvestres e domésticos. Atos como a manutenção de animais em condições precárias são severamente punidos por lei. Artigo 32. Praticar abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados. Pena: 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda do animal. Exemplo: organização de rinha de galos e brigas de cães, onde os animais sofrem mutilações e morte. Esses atos são crimes e podem levar os responsáveis à prisão. Introdução irregular de espécies exóticas. A introdução irregular de espécies exóticas pode causar estragos imensos nos ecossistemas nativos, ameaçando a biodiversidade e a saúde do meio ambiente.
O artigo 31 da lei proíbe a introdução de espécies exóticas no Brasil sem autorização. Isso evita desequilíbrios ecológicos, já que algumas espécies podem se tornar invasoras e prejudicar o meio ambiente. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Poluição e morte da fauna aquática. O artigo 33 pune quem causa a morte de peixes e outros organismos aquáticos através da poluição. O despejo de produtos químicos em rios e mares pode ser devastador para os ecossistemas aquáticos. Pena: detenção de 1 a 3 anos, multa ou ambas as penas cumulativamente. A proteção da fauna é essencial para o equilíbrio ecológico. O desrespeito a essas leis pode levar à extinção de espécies e ao desequilíbrio ambiental. E no próximo vídeo, vamos falar sobre os crimes contra a flora, incluindo desmatamento ilegal e queimadas criminosas. Não perca!